Shalom, queridos irmãos. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Amém? Deixa eu falar com vocês. Me questionaram que na Bíblia tem duas Páscoas. Então nós vamos hoje, quero deixar essa mensagem para vocês aqui, para que todos possam entender, aqueles que não entenderam ainda, né? Como funciona a Páscoa no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vou procurar passar para você na simplicidade, para que haja entendimento. Amém? Muito bacana. Pois é. Existe mesmo duas Páscoas, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, e que deixa as pessoas um pouco perdidas, sem saber como funciona na verdade. Não é? Mas a primeira Páscoa, eu uso dizer que é uma Páscoa, que foi uma Páscoa de libertação da escravidão, né? Aquele povo que estava lá sofrendo, o povo israelita, né? Olha o que diz Êxodo 12, 11. Olha o que diz Êxodo 12, 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui é porque eles já tinham que ter preparado o cordeiro assado. Vou contar tudo para vocês direitinho aqui como funciona, tá bom? Para que vocês entendam. Por que Deus deu esta ordem ao povo? Porque ele sabia que na 10ª praga o faraó iria libertar o povo, mas que faraó iria arrepender-se. Então Deus deu ordem: comam já prontos, estejam prontos, para quando eu der a ordem, vai acontecer. Amém? Então eles estavam comendo, participando a primeira Páscoa junto à família, não é? E é preciso sabermos que esta primeira Páscoa já apontava para a segunda, que seria a vinda de Cristo, né? Esta é a realidade única. Então vamos entender as duas Páscoas citadas na Bíblia, né? Na Bíblia. A primeira Páscoa, como eu já disse, foi uma libertação. O povo de Israel viveu por 400 anos, né? No Egito. E o povo sofria, era escravizado, era um povo sofrido, não tinha paz, não tinha alegria. Então começaram a orar a Deus e pedir a Deus que intercedesse na vida deles, que fizesse alguma coisa por eles, que eles já não aguentavam mais. E assim, a oração chegou aos ouvidos de Deus, e Deus então resolve libertar este povo. Mas vamos ler aqui antes Êxodo 2, 23 e 24. Olha o que diz aqui. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, sofriam. Eles clamaram, o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Duas coisas eu quero colocar aqui. Irmãos, por isso não devemos deixar de orar, porque Deus ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso gemido, Ele vê o nosso sofrimento, não é? Então, por isso, não devemos deixar de orar. E ele disse aqui, então ele se lembrou-se. Não é que ele lembrou porque tinha esquecido. Ele lembrou porque era o momento, porque o povo clamou, o povo orou, o povo levou as orações a ele. Então o povo viu que Deus existe e que precisava dele.
E aqui ele diz o seguinte: então lembrei-me da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Porque essa primeira aliança tinha sido desfeita. O povo abandonou Deus, sabe? Então Deus resolveu libertar este povo. Então preparou um líder, e esse líder foi o Moisés, né? E Moisés então chegou até Faraó e tentou, procurou de todas as formas que ele libertasse o povo, mas Faraó foi irredutível. Faraó não deixou o povo sair, né? Então Deus começa a mandar o juízo, né, no Egito. Então Deus envia inicialmente 9 pragas, na verdade, e com todas essas pragas, todas elas, todas as 9 pragas, Faraó não abriu mão de libertar o povo. Então Deus prepara, né, o 10º ou a 10ª praga. E lembra que Deus falou que eles pudessem comer rápido, depressa, todos já arrumados, prontos, porque Deus sabia que ia chegar esse momento. Então Deus ia dar ordem e as coisas iriam acontecer, eles teriam que sair rápidos. Não haveria tempo de se arrumar. Entende? Então Deus envia o anjo da morte para matar os primogênitos. Os primogênitos, homens, mulheres, crianças, até os animais, né? Os primogênitos iriam morrer. Mas só não morreu, só não ia ser atingido aqueles que cumprissem as ordens de Deus, né? Porque Deus deixou uma condição para que o anjo da morte não pegasse todo mundo. Então, entre essas exigências, foi a maior exigência que Deus fez foi que eles separassem um cordeiro ou um cabrito, né, de 1 ano sem defeito, e que, vamos ler aqui para você entender, eu não vou adiantar não. Olha aqui em Êxodo 12, 5. 12:5. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Podendo também ser um cabrito. Perfeito, macho, 1 ano de idade, para ser morto em um dia determinado em que Deus iria determinar. Certo? O seu sangue, o sangue deste carneiro, deste cordeiro, né, iria ser passado nos batentes das portas das casas. Nas portas, né? Vamos ler aqui em Êxodo 12:7, para que você entenda o que eu estou falando e para que fique confirmado que não é conversa minha, é a palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus. Então vamos lá, Êxodo 12:7 diz o seguinte: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Tá? Então esses sangues iriam passar nos umbrais e nas vegas das portas, para que, quando o anjo da morte passasse, saberia que ali estaria um obediente de Deus, um filho de Deus, sabe? E assim então foi feito. O anjo da morte passou, cumprindo a condenação. Mataram todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó, né? Aí Faraó deixou o povo sair, tá?
Aí então começa a primeira Páscoa, que o significado dele em hebraico é passar por cima. Páscoa, passar por cima. Por quê? Porque aqueles que não tinham o sangue nos umbrais das portas, aqueles que tinham o sangue, né? O anjo da morte passava por cima dele e ia para o próximo que não tivesse, aí ele sim morria o primogênito. Então Páscoa é passar por cima. É esse significado em hebraico. Amém? E em Êxodo 12, de 1 a 20, que eu não vou ler aqui para vocês, fala do ritual realizado na primeira Páscoa. Aí depois, se vocês quiserem ler, Êxodo 12, de 1 a 20. Amém? Então a libertação da escravidão do Egito pelas mãos de Deus, né? Gostaria de ler aqui em Êxodo 12, 27. Êxodo 12, 27, que diz assim: respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Tá vendo? Aqui, ó, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, olha só, que passou por cima, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então este é o significado da Páscoa, essa é a explicação para as gerações vindouras, para a nossa geração, para que nós entendamos aqueles símbolos, né? Aqueles rituais, aqueles acontecimentos. Essa primeira Páscoa, ela vem até os dias de Jesus Cristo, que deu um significado ainda mais profundo, né? Com a vinda de Jesus Cristo e marcante, né? Que é a segunda Páscoa. Muito bacana, né? Então, a vinda de Jesus Cristo marcou muito. Então, a primeira Páscoa, você já sabe que foi a libertação, né? Então, a primeira Páscoa foi a libertação da escravidão do Egito, né? E a segunda Páscoa, que foi a vinda de Jesus Cristo, seria a libertação da escravidão do pecado. A primeira Páscoa foi a libertação da escravidão do Egito. Foi tirar o povo da escravidão, do sofrimento. Amém? Tirar aquele povo de lá. Então Deus ouviu o clamor, então aplicou a primeira Páscoa. Amém? Então agora nós vamos falar da segunda Páscoa. Então a segunda Páscoa, que é a libertação da escravidão do pecado, que não foi só para o povo de Israel que estava lá no Egito, para aquela época, mas é para nós hoje, é para todos, sem exceção. A segunda Páscoa é para todos, sem exceção. Amém? Após Jesus Cristo, a Páscoa mudou a sua forma, né? Ela mudou a forma e não o seu significado, né? Jesus, através de seu sangue, porque na Páscoa, na primeira Páscoa, matava-se o cordeiro, né? E oferecia em sacrifício o seu sangue. Mas na vinda de Jesus Cristo, após Jesus Cristo, a sua morte, a Páscoa, muda a sua forma, não o significado. O significado é o mesmo, mas a forma mudou, porque não é o sangue mais de cordeiro. Jesus, através de seu sangue, nos libertou, né? Também da escravidão do pecado. Aquele que traz condenação, o pecado ele traz condenação, não só para os primogênitos, né?
como era no Velho Testamento, mas para todos aquele que peca está condenado. Todos que pecam está condenado. A morte espiritual, morte para sempre, né? Se você não se arrepender, se você não ter reconhecimento do perdão de Jesus Cristo e de que Ele morreu por mim e por você, né? O homem sem Cristo é escravo do pecado. E o seu caminho é um caminho de morte, assim como diz Paulo, né, em Efésios 2:1. Estão mortos os seus delitos e pecados, né? Então é preciso termos Deus em nós, tá certo? Mas com a vinda de Jesus Cristo, ganhamos uma oportunidade de sairmos do Egito, né? Porque o Egito significa pecado, é um símbolo da condenação, é um símbolo do pecado, de sofrimento, né? Então, a Páscoa cristã comemora, então, o sacrifício, né, e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, né? Morreu em nosso lugar. O Cordeiro deu sangue para a libertação física na primeira Páscoa daquele povo. E Jesus é o Cordeiro verdadeiro que deu o seu sangue pelos nossos pecados, pelo pecado de todos. Esta é a diferença. Mas as duas Páscoas, a primeira já apontava para a segunda Páscoa, que era a vinda de Jesus Cristo. Amém? Muito importante, né? Muito legal, né? Pois é, temos mais aqui 1 Coríntios 5:7. Vamos ver aqui 1 Coríntios 5:7, o que diz aqui para nós. 1 Coríntios 5:7, está aqui. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, no nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Se vocês olharem aí no canal, vocês vão ver que eu falei a respeito das 7 festas, e aqui tem uma delas, que jogue fora o velho fermento, isso é, o pecado, o velho homem pecador, para que vocês sejam nova massa, novo homem em Cristo. Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você, para que sejamos nova massa, como de fato já são, sem fermento, sem pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então ele foi sacrificado para que nós estejamos com ele, não é? Sem fermento, sem este pecado, né? Cristo foi na presença do Pai, e na presença do Pai em nosso lugar, não é? Levou pecados para si, ressuscitou e está na presença de Deus, aguardando a sua volta. Então Cristo morreu, ressuscitou para nos garantir, né, a salvação. Todo aquele que nele crer, né? Claro que a festa com chocolates, bombons, né? Feriados, tudo isso tem o seu lugar. Não é ruim. Mas o que não pode é esta Páscoa de hoje, que se comemora no mundo, tomar o lugar desta verdadeira Páscoa, né? Não pode. O verdadeiro propósito, né? Não pode tomar o lugar do verdadeiro propósito.
da nossa condenação. Pontos de ligação da segunda Páscoa com a primeira. Na verdade, é um só. É uma Páscoa só, porque a primeira apontava para a outra, que era a segunda, que era a vinda de Cristo. Então são dois momentos. São dois momentos. Lembra que mudou a forma, mas não mudou o significado? Então a forma mudou, porque Cristo veio. Agora quem vem é o Filho de Deus para morrer por mim e por você. Ele é o Cordeiro verdadeiro. Essa é a forma que mudou. Porque antes era um animalzinho que matava-se e tirava o sangue dele. Quando Jesus veio, ele veio para morrer no lugar destes cordeiros. Amém? Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira Páscoa liberta o povo fisicamente do Egito, né? Para adorar a Deus. Deus foi lá, libertou aquele povo, levou para que esse povo adorasse a Deus, para que continuasse o adorando, porque clamaram e pediram no sofrimento. Muitas vezes esse é o nosso mal, né? Estamos sofrendo, clamamos a Deus, Ele ouve, Ele nos tira e lá na frente a gente o abandona. Não é verdade? Pensamos bem nisso aí, hein? Pois é. Ela aponta para uma libertação ainda mais marcante, ou seja, a libertação da escravidão do pecado, que é a segunda Páscoa. A Páscoa inicial aponta para Cristo em todo o seu simbolismo, aponta para Cristo. Por isso Jesus, um cordeiro sem defeito, igual aos cordeiros que era exigido por Deus, cordeirinho sem defeito. Não é? Então, é preciso entendermos, queridos, que a primeira Páscoa veio para dar o seu sangue para uma vez por todas. Aliás, a segunda Páscoa veio para dar o seu sangue uma vez por todas. Não há mais necessidade de matar ovelhas, cabritos, para oferecer a Deus. Acabou, Cristo acabou. Cristo veio e Ele é o Cordeiro verdadeiro. Não há mais necessidade de morrer mais para salvar-nos, para tirarmos o pecado, porque Ele já fez. Amém? Ele veio para promover a maior de todas as libertações, né? Cristo veio para promover a maior de todas as libertações. Fomos libertados da condenação do pecado, porque Ele morreu para nos libertar do pecado. Esta é a maior comemoração da Páscoa. Né? Quando eu disse que o chocolate é bom, é gostoso, tudo isso é gostoso, mas não pode tomar o lugar de Cristo. Não pode tomar. Porque a morte e ressurreição de Cristo é que marca para nós a nossa Páscoa verdadeira, é que nos dá vida de verdade, é que nos alimenta de verdade, né? Essa é a Páscoa verdadeira. O Egito antigo, né? Era um simbolismo do pecado, a escravidão do pecado, né? O faraó simbolizava o Satanás, mas nós somos libertos por ele, por Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição.
Jesus morreu e ressuscitou para nos tirar do pecado. Por isso, a maior ligação da Páscoa, da primeira e da segunda, é o Cordeiro. O primeiro era o cordeirinho animal, e o segundo, Deus mandou o seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro. Deus é amor, né? Deus nos quer firmes na presença dele, ele nos quer que o adoremos em espírito e em verdade. Por isto, esta mensagem de hoje é para clarear e mostrar, ainda aqueles que não saibam, de que duas Páscoas, mas a primeira mostrava, apontava para a vinda de Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi para libertar o povo do Egito do sofrimento da escravidão. E que a segunda Páscoa era a vinda de Jesus Cristo, que era o verdadeiro Cordeiro, como Filho de Deus, que morreria no meu lugar, no seu lugar, para nos garantir a salvação e rasgar o véu de alto a baixo para termos acesso a Ele e o adorarmos, e o adorarmos, e o adorarmos. Esta é a verdadeira Páscoa, queridos. Cearmos em família, participarmos em família. E o próximo vídeo irei falar para vocês da ceia, como é feita, por que é feita e qual o sentido da ceia. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que possa falar mais profundo nos vossos corações. Uma feliz Páscoa com Jesus, que venceu a morte por nós. Amém? Fiquem todos na paz.